maravilha. Glória a Deus. Que mensagem o hino traz, irmãos. Misericórdia, hein? Traz para o mundo, que o mundo vai gritar socorro, socorro. E traz para a igreja que vai se maravilhar diante do Senhor, hein? Muito lindo e muito bem cantado pelas irmãs. Glória a Deus, isso mesmo, Leomara. Parabéns, viu? Continua assim mesmo. Deus da graça, vitória. Passa uma mensagem poderosa. O pessoal do mundo escutar um hino desse, eles falam, rapaz, o que essa igreja está fazendo cantando um hino desse? Bênção de Deus, glória a Deus. Continua assim, o pastor gosta. Glória a Deus. E Jesus mais ainda. Senhor, oramos pelos ofertantes, dizimistas. O Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, fazendo uma grande obra, Senhor. Em cada coração, nunca faltou, nunca faltará. O Senhor abençoe, abençoe. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha, graças a Deus. Maravilha. Antes de chamar a Cássia aqui, que vai trazer uma palavra, falar para os irmãos, pode subir, Cássio, pode ficar aqui do lado, que não tem problema não. Faz parte também. Hoje de manhã, nós avisamos a igreja de um fato que aconteceu ontem. Toda a igreja está orando, né? A gente tem orado, e mais coisas ainda estão por acontecer. Então nós lemos hoje um texto de manhã, de Atos, capítulo 13, no verso 1, 2, que está escrito assim que a igreja estava reunida em Antioquia. A igreja estava reunida em Antioquia e havia profetas, mestres, homens de Deus ali, orando, jejuando e servindo ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo, a Barnabé e Saulo e Paulo para a obra que os tenho chamado. E eles orando, impuseram as mãos e os enviaram. Então nós falamos que nós estamos orando, né? E ontem nós tivemos uma reunião com o ministério da igreja, né? Os pastores de São José do Alegre, Maria da Fé, os pastores aqui e os presbíteros. Tivemos uma reunião ontem, e na reunião ali, a gente falando, o Espírito Santo confirmou e a gente fez o quê? A consagração ao ministério pastoral do Edivaldo e da Patrícia. Então, estou falando para os irmãos já ficarem sabendo que ontem, na reunião, depois eles acabaram filmando lá, e na última hora lá, porque pegou o pessoal de surpresa, uma coisa de Deus ali, mas deu para ficar tudo certo. E hoje de manhã, a gente falou na igreja também, os dois estavam presentes, e né, os irmãos puderam cumprimentá-los. Estou avisando os irmãos, porque aconteceu isso ontem. E a gente vai fazer a certificação. O que é a certificação? A igreja entrega um certificado, um documento da igreja, dizendo que eles foram separados para o ministério. Isso a gente faz o certificado, além da ata, de uma ata que já foi feita e depois será registrada em cartório para que seja válido o que aconteceu com eles. Então, por exemplo, tem muita gente aí, né? Não estou aqui para julgar, é consagrado a pastor, e às vezes é mesmo. Ou consagrado a outra coisa, e às vezes é mesmo. Então, diante de Deus, e tem muita gente também que é consagrada e não é nada. Hoje em dia, você chega em alguns lugares aí, fica 1 ano, 2 anos, já põe você para presbítero, você não sabe de nada, não sabe nem que. O negócio é muito sério. O negócio não é brincadeira. O negócio é sério, o negócio é em oração. Não é assim, o pastor consagrou. Eu não tenho igreja não, irmão. Sou membro da igreja. Então, estou orando também, porque eu tenho responsabilidade, tenho compromisso. Por que o senhor não consagra fulano, ciclano? Eu não consagro ninguém, irmão. Quem consagra é o Senhor. Reclama com ele lá. Porque a irmã, porque o irmão, por que o senhor não põe? Eu? Não põe ninguém nada não, velho. Quem põe é Deus. Ele só direciona eu para me fazer algumas coisas aqui, porque eu vou prestar conta lá. Então, se o irmão está, por que o pastor não tira fulano, não põe ciclano, não tira fulano e põe ciclano? Porque eu não sou dono da igreja. Entenda bem, filho. E se Deus colocou eu aqui, e você está aí, e colocou o fulano ali no departamento lá de escolinha, colocou no grupo de louvor, no grupo das irmãs, colocou no teatro e tal, a gente tem que honrar e respeitar, porque eu tenho responsabilidade diante de Deus. E a gente tem que acatar e ser obediente, fazer a nossa parte. Amém ou não? Assim como eu tenho que fazer também diante de Deus. Você também tem que fazer a sua parte. Porque assim como eu vou prestar conta lá, você também vai.
Você também vai, viu? Fica aí dando as suas varadas na água, que você vai prestar conta também. Assim como eu, se eu der as varadas na água também. Então tem responsabilidade. São José do Alegre tem lá uma igreja com 100 pessoas ou mais evangelizando, pregando. Grupo familiar trabalhando em Pedralva e tal. Lá em Maria da Fé, um punhado de gente nos bairros. Nós estamos trabalhando, não estamos brincando, não. Nós não estamos de brincadeira, não. A casa de recuperação que a gente ajuda, apoia faz 2, 3 anos. Não é brincadeira, não, irmão, é sério. Nós não podemos ficar com criancice, não, com brincadeira, não. Então, se Deus ontem falou para fazer o que a gente fez. Faz tempo que a gente está em oração. Né? Para você ter uma ideia, o rapaz, o casal, ele já sabia que ele ia ser consagrado, mas não sabia que seria ontem. Ele já sabia. Quando a pessoa tem uma chamada, ela sabe, irmão. Ela sabe, não tem conversa, ela sabe. Ela sabe, mas tem a hora certa das coisas acontecer. Davi foi chamado para ser rei, mas não forçou a barra, não matou Saul. Tem gente que sabe que tem um chamado e quer matar a irmã, quer matar o irmão. Fica quietinho no seu lugar. Porque se você tem um chamado, você vai ser colocado, acabou. Foi o que aconteceu com Davi. Davi tinha um chamado e não matou Saul 2 vezes e foi colocado lá como rei em todo Israel. Amém ou não? Então, para terminar aqui, a minha palavra aqui é o seguinte, ó. Aí na virada do ano, que a permissão de Deus vai ter a certificação. Aí eles vão poder chamar os familiares, entendeu? Chamar os amigos, parentes para participar. Aí eu vou ser consagrada, pastor. Na verdade já foram, né? E então vai ser no dia 31. Mas o que eu achei interessante também foi depois, o Edivaldo depois no final lá chorou, lá tal, cara. Ele falou, pastor, ele falou para todo mundo lá, eu tive um sonho há 2 dias atrás. Agora eu vou contar aqui, que a gente tem sonho, a gente não conta. Eu também tenho, não conto. Às vezes é coisa da cabeça da gente. Então eu até falo para você já, viu? Nem todo sonho é sonho de Deus, não, viu? É sonho da cabeça da gente também. Ué, tudo sonho agora é sonho de Deus. Lá em Jeremias fala, Deus não guia a gente por sonho, não. Guia pela palavra. Mas pode acontecer de um sonho ser de Deus? Pode. Mas nem tudo é, viu? Não pensa lá, não, eu sonhei. Pastor, não, para com isso, irmão. Não vem conversa do meu lado, não. Se sonhou, Deus vai falar, então. Mesmo Deus que diz que deu sonho, fala. Amém? Ué, se Deus deu sonho para você, ele vai falar com a gente. Olha, você viu, ele teve um sonho 2 dias antes. Sabe o que ele falou lá? Está aqui o Gesiel que estava lá, o pastor. Ele falou assim, pastor, irmãos, eu tive um sonho. Ele falou ontem, há 2 dias atrás, que o senhor, nós estávamos numa reunião, e o senhor, no final, falou assim, eu vou apresentar agora para os irmãos o novo presbitério da igreja. Irmão, para quem entende, se você não entendeu, para quem entende, meu irmão, o sonho que ele teve, falou para a mulher dele, bem, eu sonhei isso, eles 2 ficaram assim, sem ação, mas não entenderam. Olha, olha o que ele falou, o senhor vai apresentar o novo presbitério para a igreja. Fala, minha irmã, rapidinho. Foi. Aí. E tem mesmo, viu? Tem coisa aí para acontecer ainda aí. Ainda tem coisa para acontecer ainda. Glória a Deus, né? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. Amém? O que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Nós somos resistentes, né? Resistente através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Então, vamos ficar mais felizes ainda, porque nós vamos falar da palavra maravilhosa, poderosa, que é viva e eficaz para nossas vidas. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no livro de Isaías 42. Isaías 42, 1. Glória a Deus. Isaías 42, 1. A palavra diz aqui, assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios.
não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Amém? Vou fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir mais um pouco de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, produza em nós frutos, Senhor, que glorifiquem a Ti. Que ela seja uma semente num solo fértil, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, produzir em nós a Tua vontade de acordo com o Teu Espírito. E todos digam amém e graças a Deus. E eu, meditando nessa palavra, ela está já há alguns dias no meu coração. Só que ela ficava só nesse trechinho aqui, ó. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. E, gente, é difícil que quando você fica falando, Senhor, mãe, eu vou chegar lá na igreja, eu vou falar só isso, fechar a Bíblia e ir embora. Porque não saia mais nada. Pergunta para o João. Aí, assim, aí o Senhor foi trazendo outras coisas, né? Porque eu comecei aqui no livro de Isaías, em 42, na Antiga Aliança, no tempo que Isaías estava profetizando a vida do Messias. Só que agora eu quero que vocês abram agora em Mateus 12, de 9 a 21. Nós vamos trazer essa palavra para o tempo da nova aliança. Jesus, aqui na terra, fazendo seus milagres, e ele começa a andar no meio do povo e a fazer grandes milagres naquela nação, que cria só no Antigo Testamento, só no Deus da velha aliança. E vamos lá no Mateus 12, 9, começa falando assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Aí começa o desenrolar do rolo, né? Aquele povo que estava vendo os milagres acontecer, sempre fizeram oposição e colocaram dúvida no coração daquela nação que estava vendo aquele homem fazendo milagres, e mesmo assim vinha uma voz contrária sobre aquele homem. E aí Jesus começou a falar das coisas do dia a dia. Ele começou a falar assim, ó: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Coisas do dia a dia, coisas pequenas. Aquele povo estava preocupado em cumprir a lei. Só que a gente sabe que para cumprir toda a lei, o homem não tem essa capacidade. Ele tinha que matar, fazer sacrifícios de animais para cobrir o pecado naquela época. E aí aquele povo vai começar a criticar Jesus porque ele estava curando um homem no sábado. É meio contraditório, não dá para a gente entender, sabe? É a mesma coisa, eu trago isso para o dia de hoje de uma forma diferente. Eu não sei com vocês, mas ultimamente eu vou falar assim, o que tem acontecido na minha vida. E de repente, possa ir de encontro que de repente alguns estão passando também. Por onde eu ando, sempre tem alguém questionando as coisas de Deus. A palavra de Deus, ou duvidando quem era a pessoa de Jesus. Entendeu? A mesma coisa naquela época.
levantando dúvidas. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar desse Jesus cada dia mais. Porque senão as dúvidas vão começar a tomar lugar no seu coração. E é assim, a raiz tem que estar bem firmada na palavra. Por quê? Porque vai vir o vento para lá e para cá, né? E você vai ficar firmes naquilo que o Senhor tem ensinado para você. Eu tenho visto pessoas se balançando na fé por causa disso, de ver as coisas acontecer. A iniquidade, o pecado está assumido em todo mundo. E as pessoas vão perdendo, assim, a essência de Deus. Começa a achar normal algumas coisas que não deveriam ser normais. Vai perdendo a essência do Senhor Jesus. E ele perguntou, né? Se não sabe cair uma ovelha na cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, lícito é fazer bem ao sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Quando não tem como impedir. Vão gerar dúvidas. As pessoas vão entrar no meio daquilo que Deus está fazendo na sua vida e vão gerar dúvida no seu coração. Não vai acontecer. Não precisa acontecer. Você não precisa fazer isso, que Deus não está querendo que você faça isso. Mas, olha, guarde uma coisa. Se Deus plantou alguma coisa dentro do seu coração, fica firme naquela palavra que o Senhor te falou. Porque Jesus, mesmo tendo essa oposição, ele continuou. E ele fez o milagre. Ele fez o que era necessário para aquele homem ser curado. E os fariseus continuaram. E os fariseus, no 14, tá? Saindo, formaram conselho contra ele para o matarem. Vai ter gente querendo te matar também. Vai estar querendo gente sufocar aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Vai ter gente querendo parar aquilo que Deus começou na sua vida. Porque Deus aponta alguma coisa na nossa vida, Ele faz um sinal. É uma pequena raiz. E você vai se alimentando. E você vai crescendo. Só que o processo ainda não terminou. E no meio do processo vai vir as adversidades. Vai vir as lutas. Vai vir as dificuldades. E vamos continuar aqui, no 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, porque sabia que ia matar. Então, Deus vai dar estratégia para você. Se tem alguma coisa te apertando aqui, sai daquilo ali. Sai daquele foco, gente. Porque a gente tem a tendência de ficar escutando, se alimentando daquilo lá que não edifica a nossa vida, que vai roubando a nossa fé. E às vezes da gente recuar daquilo e correr para a palavra, a gente vai ficando. Nossa, é mesmo o que está falando? Parece que faz sentido. Parece que, não sei, mas agora parece que antes eu tinha tanta fé, mas parece que agora ele falou isso aí, mas será que ele falou não está certo? Não sei se já aconteceu isso com você, mas olha, eu vou falar para você que ultimamente tem acontecido isso comigo. Amém? E aí, ele se afastou. Então, um conselho, copiando a atitude de Jesus, quando vier muitas situações que de repente você não tem respostas para tudo, e mesmo que você vai falar, não vai convencer de jeito nenhum, pega e se afasta um pouquinho. Se afasta, toma um fôlego, busca na palavra entendimento. Ah, não estou conseguindo, pastor, estou com dúvida nisso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, porque não fique com coisas que não são de Deus dentro do seu coração, porque ela vai criar raiz também, e vai crescer. Aí vai ser o quê? Joio no meio do trigo, que é plantado o quê? Enquanto a pessoa está dormindo. Então, cuidado. Amém? E Jesus, sabendo, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão. E ele curou a todos.
O ministério de Jesus, gente, aqui na terra, foi maravilhoso. Não foi à toa que os evangelhos foi deixado para ser narrado. Se no Antigo Testamento falava, eis o servo do Senhor, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro, aquele que me dá felicidade, aqui Jesus já é o Filho de Deus na terra. O que foi anunciado como um servo, porque ele veio sim na forma de Filho de Deus, mas de servo. Porque nós bem sabemos que ele veio aqui para servir a humanidade, para salvar o homem do pecado. E ele aqui como servo, mas também como Filho unigênito de Deus. Amém? E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que nós lemos lá no começo, Isaías 42, olha. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, que em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Quem são os gentios? Somos eu, é você, somos nós. Está vendo? Olha aqui, no livro de Isaías estava profetizando isso. E quando Jesus veio, ele falou assim, ó. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Você viu que logo atrás Jesus tinha falado assim, e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem? Ele não queria que o povo procurasse ele só pelos milagres. Mas não tem jeito. É como a palavra diz, não tem como esconder uma cidade edificada sobre os montes. Aquilo que Deus resplandece nas nossas vidas não tem como ser escondido. A mesma coisa, os milagres que acompanhavam Jesus não tinham como ser escondido. Mas só que ele não se exaltava por causa disso. Ele tinha todo o poder. Ele tinha toda a autoridade, porque a palavra diz que toda a autoridade foi dada a ele. Mas ele foi humilde. E a questão da humildade é muito importante. Porque a humildade é aquilo que você detém o poder de fazer, mas na obediência daquilo que Deus está falando, você não faz. Você faz aquilo que o Senhor te orientou para fazer. E foi o que Jesus falou assim. Não contenderá? Ele brigou com esse povo que estava aqui? Não. Nem clamará. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada. E não apagará o morrão, ou é o pavio, né? Que fumega, até que o faça triunfar o juízo. No seu nome, os gentios esperarão. Essa promessa. E agora eu vou ficar naquilo que o Senhor me falou. Sobre a cana quebrada e o pavio que fumega. Essa cana quebrada e esse pavio que fumega somos eu e você. Nesse estado que Jesus está apresentando aqui através da palavra, citando Isaías, é numa posição, a cana quebrada, a cana rachada, eu dei uma lidinha nos estudos, fala que era assim, é uma planta que vivia nas partes úmidas, e ela tinha muita flexibilidade, para lá e para cá, ficava bem à beira do caminho, e ela se envergava e rachava, mas ela não tinha morrido. Assim representa a nossa vida na caminhada com o Senhor. Às vezes, você pode ser aquela cana que está em pé. Glória a Deus e aleluia. Está tudo certo na sua vida. Graças a Deus você está num tempo de paz. Graças a Deus você está bem na presença do Senhor. Você está firmado ali com Ele. Às vezes, você pode ser aquela cana que está sendo agitada pelo vento.
numa dificuldade para lá e para cá. Para lá e para cá. Mas tem um Deus que está vendo isso também. E às vezes, você é aquela cana rachada que o Senhor não vai desprezar. A cana rachada, ela tem aparência de morta. A cana rachada, ela fica assim envergada na beira do caminho, os outros ficam passando em cima dela que nem um trator. Para lá e para cá, destruindo. Mas há esperança. Há esperança também para essa cana rachada. Essa cana quebrada, sabe por quê? Porque o Jesus, ele está vendo essa cana rachada, essa cana quebrada. E sabe o que ele faz? Ele não permite que você seja esmagado. Porque é assim, se você vai lá e onde está rachado, você esmaga, que não pode passar mais a seiva, que é a palavra do Senhor, que é aquilo que nos dá vida. Porque a palavra diz que Ele e a videira, e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Então nós temos entendimento que, como lavoura de Deus, como plantação de Deus, sabe o que é? Enquanto a passagem da seiva na planta, no caule da planta, ela tem condições de viver. E é para mim e para você hoje. Não importa se você está a cana em pé, se você está a cana balançada para lá e para cá, para a direita, para a esquerda, ou essa cana quebrada, essa cana trilhada, que fala algumas versões. O Senhor não desprezará. Você sabe por que Ele não desprezará? Porque Jesus não desprezou, porque Ele não desprezou o povo gentio que somos nós. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em salvar. O desejo do Senhor é que todos se salvem. O desejo dele é que todos. Mas nem todos aceitam o nome dele para a salvação. E essa cana que está rachada, você pode estar passando de repente por um momento de dificuldade, que está se sentindo sim uma cana trilhada, uma cana rachada na beira do caminho. E parece que aos olhos dos outros não tem mais ninguém, não tem mais o que fazer. E nessa parte dessa cana trilhada, dessa cana rachada, o Senhor, falando isso no Novo Testamento, me levou já a uma passagem lá do Antigo Testamento, que todo mundo conhece. Que é, quem pode imaginar? Que foi esmagado no Antigo Testamento, foi judiado, que sofreu, perdeu os bens, os filhos, a família. E por fim, ele ficou o quê? Doente, pele por pele. Não tinha mais o que fazer. A esposa dele falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Nem ela. Mas eu, assim, no meu íntimo, ela falou como uma insensata, que diz a Bíblia aqui, uma louca mulher. Tem uma música que fala: fala como uma louca mulher, né? E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, essa página. Então, essa moça, essa mulher, eu trouxe para cá dentro do meu coração. Ela também era uma cana rachada. Ela também era uma cana trilhada, gente. Quem que fazia o sacrifício pela família, pelos filhos, fala que era Jó. Mas quem que perdeu também os filhos, gente? Que perdeu os bens? Foi essa mulher. E de repente, diferentemente de Jó, o que aconteceu? Aquela mulher não teve estrutura. E fala assim: ó, não estou entendendo mais nada, a minha fé acabou, ó. Amaldiçoou esse Deus e morre. Falou com uma mulher insensata, uma louca, mas também uma cana rachada. Uma cana trilhada. E esse homem, Jó, no 42, Jó 2, no meio da dificuldade, agora vamos no Jó 14, 7, 9. Jó 14, 7, 9. Esse homem
que aqui são 42 capítulos, tá? Mas no versículo 14, em meio às falácias dos amigos dele, falando contra ele e não sei o quê, Jó, no meio da conversa lá, no título da minha Bíblia está assim: Jó roga ao favor de Deus por causa da sua brevidade e da miséria da sua vida. Jó 14, 7 fala assim: porque há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará ramos como planta. Então, essa cana esmagada, essa cana trilhada que foi Jó, sabe? Ele, no meio da adversidade, ele reconhece que há esperança. Tem um louvor que fala, né? Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Olha que lindo, ó. Não cessarão os seus frutos e viverá. Então, ó, o cheiro das águas do Espírito Santo que está aqui nessa noite, na minha e na sua vida, nós seremos renovados. Aos cheiros das águas, ele fala assim: ainda que na terra a raiz esteja seca. A raiz está seca, mas ela não está dizendo que a raiz está morta. As pessoas podem olhar para você e falar assim: a sua raiz está seca, mas ela não está morta. E ao cheiro das águas do Espírito Santo, você florescerá na presença do Senhor Jesus. Amém? E continuando na história de Jó, no 19, eu vou falar mais uma outra palavra que ele falou, que essa cana quebrada ainda tinha condições de clamar ao Senhor. Jó 19, 25. Jó 19, 25. É uma palavra que todo mundo conhece, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará para me ajudar. Ele está de olho, assim como Jesus estava de olho naquelas pessoas que estavam enfermas, que precisavam ser curadas, porque ele precisava manifestar o ministério dele sobrenatural nessa terra, que era um dos sinais, que ele era diferente dos outros profetas que tinham vindo naquele tempo, até aquele tempo, que muitos passaram falando que era isso, que era aquilo, e não prosseguiram. Mas o ministério de Jesus, ele foi manifestado através de poder, de sinais, de coisas que o homem não tinha visto ainda. Amém? Então, nós sabemos, olha, quando você estiver aflito, cansado, se sentindo derrotado, seja numa questão de enfermidade na sua vida, seja numa questão de enfermidade de alguém que está doente, ou seja uma questão de desemprego, sobre uma questão, sabe, que seca a sua raiz. Você pode saber que ao cheiro das águas, você brotará de novo. Você pode saber que tem um Redentor
pastor que vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. Ele se levantará sobre a sua vida para te ajudar. Porque ele vem ao nosso socorro. Ele deixou, depois que ele partiu dessa terra, o Consolador, que é aquele que nos toma pela mão, que é o Espírito Santo, aquele que nos conduz, aquele que nos guia, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E lá em Jó 42, é o finalzinho da história de Jó, que ninguém, que depois que viveu que Jó virou cativeiro, de repente, passou alguns anos, ninguém conheceu a história dele. Mas pode ter certeza que ele e todos aqueles que estão em volta dele viu o grande milagre que Deus fez. Nem todos vão acompanhar, de repente, o tempo da sua dificuldade. Mas todos verão lá na frente o que o Senhor fez. E fala que Jó, enquanto ele orava pelos amigos, porque Deus pediu para ele orar para os amigos dele, Deus mudou o cativeiro de Jó. E Jó teve tudo o quê? Em dobro. E sabe o que eu achei interessante aqui no finalzinho? Que fala assim, ó, no 42:13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gêmima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem, Apute. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Eu achei isso aqui interessante. Além de Deus dar tudo em dobro para ele, falou que deu 7 filhos, mas naquela época a mulher em si não era exaltada, gente. E a gente vê aqui no Antigo Testamento uma coisa linda. Jesus apontando o valor da mulher. Eu achei isso interessante, porque... Não, Jesus não, a palavra, né? Porque deu o nome das filhas e, além disso tudo, deu herança para elas, que não era costume. Não é, pastor? Era costume fazer isso? Não é, tá vendo? O pastor já prova, ele sabe. Olha só. O pastor, se eu falar alguma coisa errada, você puxa a minha orelha, viu, pastor? Mas olha só. Pensa bem. As coisas de Deus, elas são contra... tipo assim, nadar contra a correnteza. Não é verdade? É contra tudo que todo mundo prega. É contra tudo que todo mundo diz que é normal. Aquele homem abençoado teve filhas lindas, maravilhosas. A Késia é meu nome, tá? Cássia também. Eu tô chique também. Aí, filhas maravilhosas, e além disso, deu herança para elas. Gente do céu, que coisa linda. Eu achei, me chamou muita atenção na hora que eu estava vendo isso. Então, a cana trilhada, né? Que estava esmagada ali, que ninguém dava valor, que ficou pele por pele. Gente, pensa bem. Eu vejo, assim, algumas situações que acontecem na minha família, de enfermidade, que às vezes meu pai passa, minha mãe passa, meu sogro está passando. Dá uma angústia na gente. A gente ora, assim, às vezes, no natural, a gente não pode fazer as coisas. Você clama ao Senhor, e eu vejo que era o tempo de Jó, quando ele estava doente. Às vezes não está nem acontecendo com você. Às vezes nem está acontecendo com você. Mas as coisas à sua volta vai fazendo você sentir uma cana rachada, uma cana sem força. E isso não acontece só na minha vida, não acontece na vida de todo mundo que está aqui nessa terra, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo no Senhor. Amém? Eu me lembro, quando minha sogra estava viva, todo dia ela sentia uma dor e um desânimo, e aquilo lá, sabe, entrando no meu coração. Eu falo para você, não é fácil a gente ver uma pessoa que a gente ama doente. E essas situações deixam a gente uma cana trilhada, uma cana rachada também. Às vezes não está acontecendo com você, e você estava assim, nossa, mas por que eu estou assim, gente? Aí você vai ver o contexto da situação. Você já... Vamos continuar no Senhor, vamos perseverar no Senhor, né? E a segunda parte, voltando lá para Mateus 12.
lá no versículo que fala sobre a cana trilhada, né? No 20, 12 e 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão. Aqui é morrão, mas a versão tem pavio também. O morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A segunda parte que fala do pavio, e aí eu fui dar uma lidinha, não era bem o pavio quando ele citava isso, porque era lamparina. Então tinha o pavio, tinha o óleo ali, que alimentava a lamparina e ficava no pavio. Mas o que acontecia? Quando ia se acabando o óleo, a chama ia ficando fraca, quase apagando. E aí o Senhor me falou sobre o óleo, sobre a unção que está sobre as nossas vidas, que ela precisa ser renovada a cada dia, através da nossa oração íntima, nossa intimidade com o Senhor. E aí, para você ter esse azeite, esse óleo, para a lamparina voltar a acender com chama forte, aí eu levo para o lado da vida de oração. Tanto a nossa vida íntima, particular, nossa intimidade com o Senhor. Porque esses dias, até foi o João que me falou, que eu guardei isso no meu coração e serviu para mim. Qual a diferença, né? Se a pessoa ora pouco ou ora muito. Deus vai amar mais ou menos porque ora muito? Não, Deus continua te amando. Mas só que é assim. Se você tem um amigo, qual amigo você vai ter mais intimidade? Aquele que você conversa 5 minutos ou aquele que você conversa 1 hora? Eu falei assim, nossa, pastor, mexeu comigo, pastor. Assim, é mesmo. Aquele amigo que eu sento e conto tantão de coisa para ele, eu vou ter mais intimidade. É questão de intimidade. Entendeu? Mas mesmo assim, o Senhor não vai te desprezar se você está com pouco óleo, se você é uma cana quebrada. Sabe por quê? Porque Ele mesmo te dará condições de ter força para você se levantar. Você e eu, que somos pecadores, somos falhos, somos limitados. Jesus, nessa palavra, como servo do Senhor, como filho do Senhor, filho único do Senhor, Ele não vai te desprezar. Ele mesmo vai dar as condições de você se levantar. E sabe que Deus me trazia mais uma coisa sobre o óleo? Além da nossa busca pessoal e íntima, Deus falava assim, da comunhão. Isso aí é muito importante, gente. Porque no Salmo fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce, né, da cabeça do sacerdote e vai para as orlas. Aonde, ó? Aonde que está a unção? Que desce. Cadê o óleo descendo também? Na comunhão. Na comunhão dos irmãos nós somos fortalecidos. Na comunhão do Senhor, na comunhão dos irmãos, o Senhor manda o azeite para a gente colocar na nossa lamparina. Para nós, ó, incendiar. Para o Senhor, para nós brilharmos a luz de Cristo. Aí vai na palavra, né? Não dá para esconder uma cidade edificada em cima dos montes e também não dá para esconder uma lamparina debaixo do cesto. Ela tem que brilhar a glória de Deus. E você pode ter certeza que quando você começar a brilhar a glória de Deus, Ele vai começar a incendiar a sua vida. Ele vai começar a encher o seu vaso de azeite, de unção, de óleo, das lamparinas lá, que nem as 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 não eram, não é isso? Qual que era a diferença? Das 5, de 5 para 5? A reserva do azeite. Então, ó,
Vamos começar a aquecer a nossa vida com o Senhor, de intimidade e comunhão. Vamos sim buscar nas orações, mas vamos sim, em tudo que nós fizermos durante o nosso dia a dia, buscar a presença do Senhor, seja lavando uma louça, sendo indo para o seu trabalho, sendo dirigindo, sendo na pé, sendo de bicicleta. Vai assim, ó, almejando a presença do Senhor. Já aconteceu comigo, eu já falei para o João, estava indo cantando louvor, quando eu vi, ai, meu Deus, aí chora, você, oh meu Deus, o Senhor é lindo. É isso, gente, é vida com Deus, né? Então, o Senhor está falando para vocês, ó, vamos encher a lamparina do azeite da presença do Senhor. Amém? Então, o Senhor não desprezará a cana quebrada, nem o pavio que fumega, que está apagando, que está com pouco óleo. Ele vai te levantar. Ele veio para te levantar. Ele veio para te salvar. Ele veio para te resgatar. Ele é o teu Redentor que vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Amém? A palavra diz no Salmo 51 que um coração contrito, é coração arrependido, o Senhor não desprezará. O coração arrependido. E esse povo aqui, ó, que veio o servo do Senhor, que ele veio falar, foi para esse povo, pecador, quebrado, moído, sem óleo na lamparina, ele veio para nós, para os pecadores. Ele não veio para os sãos, os que estão bons. Ele veio pegar aquela ovelha que estava caída no buraco. Ele veio, enquanto ele deixou, tinha 100 ovelhas, que uma fugiu, ele veio para aquela que fugiu. Porque aquela que estava no certo lugar junto com as outras estavam protegidas entre elas mesmas ali. A comunhão entre elas já estava protegendo ela. Ele se preocupou com aquele que estava desgarrado. Ele preocupou com aquele que estava perdido. Nós somos a mesma coisa. Nós precisamos, nós somos carentes e dependentes daquilo que o Senhor pode fazer. E para finalizar, nós falamos lá no Velho Testamento que ele era o servo do Senhor em quem Deus tinha o prazer, né? Mas agora no Novo Testamento, como eu já falei, e é citado, mas para fechar, eu quero deixar isso guardado no seu coração. Mateus 3:13, que fala sobre o batismo de Jesus. E fala assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, o ministério de Jesus era um ministério do Filho de Deus. E ele confirmou aqui que era em quem Deus tinha alegria, em quem Deus tinha prazer. Amém? As palmas vão louvar o Senhor Jesus nessa tarde. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E que vocês possam ficar guardados no coração que o Senhor não desprezará a cana quebrada. O Senhor não desprezará o pavio que fumega. Amém? Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Santo é teu nome, Senhor, toda honra e glória a ti. Vamos ficar em pé toda a igreja. Se você quiser que a igreja ore pela tua vida, que nós façamos oração por você, vem aqui à frente. Vamos estar orando pela tua vida. Você que está aí talvez passando por um momento difícil. Todos nós passamos, né? Então a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Ou se você quiser mesmo, não, eu quero que ore por mim. Eu nem sei o que está acontecendo, mas ore por mim sim. Nós estamos aqui para orar, para ajudar. Venha, estaremos orando pela tua vida. Talvez por uma enfermidade emocional, sentimental, física. Não sei. Deus sabe de todas as coisas. Mas nós carecemos do Senhor. Nós precisamos dele. Sem ele, nada somos. Queremos entregar nas mãos do Senhor. Glória a Deus. A tua vida. Aleluia. Que o Senhor possa curar, renovar. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Abençoa, Pai. Cura, Senhor. Renova, Senhor. Fortalece, Senhor. Tu és Deus santo e maravilhoso. Haja paz nessa casa, alegria, diálogo, perdão. Ajuda, Espírito Santo, ajuda, Senhor. Ajuda esta casa, Senhor. Ajuda os teus servos, Senhor. Livrai do mal. Que haja diálogo, paz, perdão nessa casa, Senhor. Haja perdão, haja paz. Faz uma grande obra ali, Senhor. Tenha misericórdia. Colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Colocamos no Teu altar, Senhor. Tu és Deus que sara, Deus que cura as emoções, os sentimentos, a família, a casa. Colocamos diante de Ti, Senhor. Abençoa. Faz uma grande obra, Senhor. Faz uma grande obra. Cura. Haja cura. Em nome de Jesus, haja cura. Em nome do Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa. Ajuda, Senhor. Ajuda teu servo. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Aramassuri maná. Aleluia, cura, Senhor. Amém, glória a Deus. Oramos, Senhor, por esta casa, por sua Eliton, pela dona Imaculada, por essa família, meu Deus. Tu és Deus. Opera maravilhas ali, Senhor. Santo é teu nome. Cura, renova, restaura, liberta, faz uma grande obra, Senhor. Colocamos no teu altar, Senhor. Colocamos no teu altar. Apresentamos a Ti, Senhor. Ajuda nas ansiedades do coração, nas preocupações, Senhor. Cuida da família, da casa, dela, Senhor. Do emocional, sentimental, de todas as áreas. Que haja paz, que haja perdão, haja cura. Pai, que as preocupações sejam saradas, curadas pelo Senhor. Tu és Deus que faz a obra. Faz uma grande obra. Faz uma grande obra. Faz uma grande obra. Na verdade, o Senhor já está fazendo. Eu creio, eu creio, eu creio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas. Entregamos a Ti nossas ansiedades, nossas preocupações. Preocupação do irmão, da irmã. A semana, o mês, o final de ano, a família, tudo nas Tuas mãos, Senhor. Tem coisa que nós conseguimos, tem coisa que não dá para nós. Entregamos a Ti, entregamos a Ti. Ótima semana para os irmãos. Que o Espírito Santo te renove cada vez mais. Guie os teus passos, a tua mente. Abençoe, abençoe, abençoe mais a todos nós. A cana ferida não esmagará e não apagará o pavio que fumega. Glória a Deus, aleluia. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam.
Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.